A avó viveu o horror. Pai cruel abusou a ela grávida e matou o bebê com brutalidade. O sol estava quente naquele dia abafado em Pirenópolis, mas dentro da velha casa de taipa o clima era pesado, sufocante. Sebastiana, na época pouco mais que uma adolescente, segurava a barriga inchada, mal cabendo nela os segredos que carregava. O amor proibido por João, o rapaz do campo, era um incêndio que queimava no peito. Mas ninguém sabia disso, além de seu pai. Um homem de punho firme e olhar de aço que não suportava olhar para ela sem sentir vergonha. Dizem que naquela noite tudo explodiu. O silêncio da noite foi rasgado pelo grito desesperado de Sebastiana, ecoando pelo terreiro. O pai, tomado por uma fúria que parecia vir das profundezas do inferno, não mediu forças. As paredes imortalizaram cada som de violência. O estalo seco do tapa, o impacto brutal que arrancou não só o filho que crescia em sua barriga, mas toda a esperança que tinha. A notícia se espalhou como fogo nas ruas de terra e ninguém conseguiu entender direito o que havia acontecido naquela casa. Alguns diziam que o pai tinha enlouquecido, outros cochichavam sobre um pacto sombrio com o destino, algo que puniria qualquer desonra. Mulheres mais velhas olhavam para Sebastiana com olhos cheios de medo e pena, sussurrando sobre violência e punição divina. Sebastiana desapareceu logo depois. Fugiu no meio da madrugada, com as primeiras sombras, buscando refúgio na casa da tia Josefa, em Goiânia. Ali, cada passo parecia arrastar consigo o peso da culpa e da dor que a sufocavam. Pegadas marcadas na poeira, lágrimas secas no travesseiro, o silêncio ensurdecedor do abandono. A dor física, porém, não foi tudo. Logo, um novo inimigo se revelou. A saúde começou a vacilar. Consequência invisível do trauma que sua alma carregava e o corpo resistia em pedaços. Foi Dona Margarida, vizinha da tia Josefa, quem a encontrou um dia sentada no chão da cozinha, mãos trêmulas, olhos perdidos. Ela trouxe linhas e agulhas, porque sabia que costurar era para Sebastiana mais que hábito, era vida, era escape. No fio, no tecido, naquela arte quase esquecida, Sebastiana redescobriu um beijo de esperança. Os dias cinzentos viraram cores bordadas, e a menina que foi brutalmente tirada do sonho se tornou mulher respeitada, dona do próprio ateliê, bordando histórias em cada ponto. Mas o passado, o passado nunca some de verdade. Quando a mãe começou a definhar na cama fria de Pirenópolis, Sebastiana sentiu a sombra do que foi e do que deveria ser. A urgência do reencontro com o pai, o homem que arrancou dela a inocência e a alegria, bateu fundo como um trovão inesperado. Naquelas estradas de Goiás, entre o perfume do cerrado e os fantasmas da história, ela encara a escolha impossível: confrontar o monstro da família ou aceitar a paz que o silêncio pode oferecer. Enquanto as lembranças de João aparecem em cada canto, um segredo obscuro surgiu das cinzas das memórias. Algo guardado no fundo de um baú empoeirado, uma escrita que pode libertá-la ou aprisioná-la para sempre. Aos 78 anos, seus olhos carregam essa história para contar, para mostrar que as cicatrizes falam alto e que mesmo no breu,
O fogo da vida nunca se apaga completamente. Só que, agora afinal, uma carta chegou. Um desconhecido escreveu, revelando pontos soltos, uma chave para o enigma que ela tentou esconder a vida toda. Sebastiana segura o papel com mãos que tremem, coração a mil. A pergunta que não quer calar: será que ela vai abrir essa porta para o passado? Ou vai fechar para sempre, buscando a paz que tanto doeu conquistar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sebastiana segurou a carta contra o peito com as mãos tremendo. O coração pulsava acelerado, como se fosse um tambor em um desfile. Desenrolar aquela mensagem podia significar reencontrar o passado, mas também arriscar tudo o que construíra. O ambiente ao seu redor parecia girar, cada sombra da casa de sua tia se inchando, como se quisessem sussurrar os segredos que ela não conhecia. Você vai abrir, Seba. O pensamento lamoroso de sua amiga Lina ecoava em sua mente. Mas o silêncio que se seguiu era opressor. Decidiu que a dor do passado não poderia dominá-la novamente. Com um movimento firme, rasgou o envelope. As palavras dançaram em sua frente, cada uma como uma lâmina, cortando o véu que havia posto sobre sua vida. Quando começou a ler, um nó se formou em sua garganta. A letra era familiar, mas a mensagem chocante. Cuidado com o que procura, Sebastiana. O que aconteceu na noite fatídica não foi apenas culpa de seu pai. A verdade é muito mais complexa do que você imagina. Um arrepio percorreu sua espinha. Aquela frase a lançou em um turbilhão de lembranças. O que ela pensava saber poderia estar completamente errado. O pai, o monstro, quem deveria ser ele realmente? A imagem de seu rosto sempre carregou uma sombra de desprezo. Mas e se houvesse algo mais? Neste momento, seus pensamentos foram interrompidos pela porta da cozinha se abrindo repentinamente. Era Dona Margarida, com aquela energia que continha sempre um sopro de sabedoria e amor. Porém, ao ver Sebastiana pálida, seus olhos se arregalaram e ela quase gritou. O que aconteceu, minha menina? Eu encontrei uma carta, Sebastiana balbuciou, sem saber se deveria compartilhar o que havia lido. Mas Margarida, percebendo a angústia, se aproximou. Querida, a verdade nunca é fácil. Às vezes precisamos encarar os nossos medos. Com um tremor, decidiu contar tudo. Ela leu as linhas em voz alta e a expressão de Dona Margarida mudou. O silêncio que seguiu parecia pesar toneladas. Finalmente, a mulher disse: Sebastiana, essa carta pode ser a chave para algo muito maior. Mas foi nesse exato momento que o inesperado aconteceu. Um barulho, vindo do lado de fora, interrompeu a conversa. Era como se um trovão tivesse atingido o chão. Os gritos de uma mulher ecoaram,
rasgando o ar. Rapidamente, as duas correram para a porta. A imagem que viram as deixou paralisadas. Do outro lado da rua, uma jovem, com lágrimas nos olhos, gritava: "Ele não é só seu pai, Sebastiana. Ele é meu pai também." As palavras reverberaram na mente de Sebastiana como um raio cortando a noite. Como assim? Na fração de segundos que se seguiram, suas vidas mudaram para sempre. O peso da revelação parecia esmagá-la, e todas as certezas que ela tinha se desvaneceram. A possibilidade de ter uma irmã, de compartilhar o mesmo sangue com alguém tão próximo, a deixou em choque. A verdade que parecia distante e nebulosa agora estava na sua cara. "Quem é você?" A pergunta escapuliu dos lábios de Sebastiana, cheia de desespero e confusão, enquanto a jovem se aproximava. Com o rosto marcado pelo sofrimento e a insegurança da revelação, os rostos se cruzaram. Duas histórias entrelaçadas em um único passado tortuoso. A atmosfera ficou pesada e carregada de questões que explodiram na mente de Sebastiana. O que mais ela não sabia? Quais segredos sua família guardava? O mistério se aprofundava, e as cicatrizes do passado pareciam chamar. Agora ela tinha que decidir: seguir em frente com essa nova verdade ou se perder no labirinto de lembranças que tanto a machucaram. O vento sussurrou entre as árvores e o destino aguardava a próxima escolha de Sebastiana, como se todos os olhos do universo estivessem sobre ela, prontos para contemplar a enorme reviravolta que mudaria tudo novamente. Sebastiana encarou a jovem à sua frente, o coração disparado. Quem é você?" As palavras escaparam, mal conseguindo formar uma pergunta coerente. A mulher, à sua frente, respirava profundamente, como se estivesse prestes a desferir um golpe. "Meu nome é Clara", respondeu a jovem, os olhos cheios de lágrimas cravados na pele. "Tenho que te contar. Você não é a única. Seu pai também é meu pai. E eu sou a razão pela qual sua mãe sofreu tanto." Sebastiana sentiu o mundo girar. A raiva, a dúvida, a confusão, tudo confluiu em um só ponto. "Como você pode dizer isso? O que você sabe?" Ela projetou a voz, sem saber se queria acreditar ou desmoronar. A verdade que sempre esteve escondida agora aparecia à luz, como um fantasma ressurgindo, exigindo reconhecimento. "Eu sei muito mais do que você imagina." Clara hesitou, como se os detalhes do passado fossem um fardo em seus ombros. "Seu pai, ele teve um relacionamento com minha mãe. E quando ela engravidou, ele fez o mesmo que fez com você. Deixou tudo para trás. Não se importou. E ela não aguentou a dor." Os batimentos de Sebastiana ecoavam como um tambor em sua mente. Era impossível. O homem que destruiu sua vida, que arrancou seu filho de seu ventre, também fez o mesmo com outra. O nó na garganta se tornava insuportável. "Você está mentindo!" Ela queria gritar. Queria acreditar que a realidade era mais simples, mais aceitável. Mas Clara prosseguiu, as lágrimas escorrendo como um rio. "Eu cresci sem um pai. Ele nunca se importou. Minha mãe trabalhou em casa de família, e todo dia a dor dela me lembrava do homem que abandonou, que nos abandonou.
E você acha que eu não queria saber a verdade? Eu vim até você porque preciso entender. Preciso de respostas. Casas ao redor começaram a se aglomerar, vizinhos aparecendo nas portas, rostos curiosos olhando para a cena. O murmúrio cresceu e a tensão no ar estava quase palpável. O que está acontecendo? Dona Margarida se aproximou, olhar sério, mas preocupado. Os olhares se cruzaram e a velha conhecia a verdade, de uma maneira e de outra. A atmosfera pesava como chumbo, sucumbindo ao choque coletivo. A revelação de Clara não era apenas um fardo, mas um rasgo na história de Sebastiana. Era um eco de segredos mal guardados, um campo de tempestades prestes a explodir. Então nosso pai é culpado por 2 vidas destruídas. O olhar de Sebastiana se fixou em Clara, a incerteza fluindo como um rio turbulento. Antes que pudessem digerir a verdade, a porta da casa da tia Josefa se abriu com um estrondo. Um homem de aparência cansada, com olhos endurecidos pelo tempo e dor, surgiu da escuridão. Um homem de aparência cansada, com olhos endurecidos pelo tempo e dor, surgiu da escuridão. A cena que se desenrolou era como uma tempestade prestes a se abater. Era João, mas não o homem que Sebastiana conhecia. Ele tinha um olhar mais sombrio, como se cada erro do passado o tivesse aprisionado. Clara não pode saber, ele gritou, o desespero arrastando as palavras. Aquilo era uma reviravolta que ninguém esperava. Uma sombra se expandiu sobre o grupo, prendendo todos em um tipo de incerteza sufocante. O que mais havia por trás daquela história? O passado não apenas encurralava Sebastiana, ele agora ameaçava consumi-los a todos. A verdade estava a um passo, mas ao mesmo tempo distante como uma miragem. A pergunta pairava no ar, pesada e sinistra. Quem realmente era João? E que mais segredos ele escondia? Sebastiana encarou a jovem à sua frente, o coração disparado. Quem é você? As palavras escaparam, mal conseguindo formar uma pergunta coerente. A mulher à sua frente respirava profundamente, como se estivesse prestes a desferir um golpe. Meu nome é Clara, respondeu a jovem, com olhos marejados de lágrimas. Preciso te contar. Você não é a única. Seu pai, ele também é meu pai. E eu sou a razão por ter. A revelação bateu na atmosfera, tão pesada que parecia quase visível. Sebastiana sentiu o mundo girar. A raiva, a dúvida, a confusão, tudo confluiu em um só ponto. Como você pode dizer isso? O que você sabe? A voz bela disparou entre dúvida e desespero, enquanto todo olhar se voltava para elas. O público crescendo ao redor, a tensão no ar se acumulava como uma tempestade prestes a explodir. Eu sei muito mais do que você imagina. Clara hesitou, pisando em terreno instável. Seu pai, ele teve um relacionamento com minha mãe. Quando ela engravidou, ele a abandonou para viver na sombra do seu passado. E para piorar, ele nunca soube que minha mãe morreu por causa da dor e do ostracismo. Ele não se importou. O coração de Sebastiana parecia pesado, como se tivesse sido atingido por um trator. O nó na garganta tornava cada palavra quase insuportável. Você está mentindo! Era um grito de desespero.
Uma recusa em encarar a verdade. Mas Clara continuou, as lágrimas escorrendo sem pudor. Ele não é só o monstro que você pintou, Sebastiana. Ele fugiu de um passado dele mesmo, algo que se entrelaça nas vidas que ele destruiu. A multidão se acumulava ao redor delas, cada rosto carregando uma expressão de choque. A velha Dona Margarida, de pé ao lado, parecia ter absorvido o peso daquela verdade devastadora. O que está acontecendo? A voz dela cortou o silêncio, carregada de preocupação, enquanto os vizinhos murmuravam entre si, trocando olhares de incredulidade. É quando a porta da casa da tia Josefa se abriu com um estrondo. Um homem de aparência cansada, com olhos endurecidos pelo tempo, apareceu. Sebastiana! O grito era um trovão ao amanhecer, um chamado que rasgava a atmosfera densa. É João, o pai que ela conheceu, mas não reconheceu. Você não deveria estar aqui! Ele rugiu, sua voz ecoando entre as árvores. O desespero em seu olhar deixava claro que algo não estava certo. Ele olhou para Clara e então para a multidão, os olhos esbugalhados, como se soubesse que sua vida estava prestes a desmoronar. Clara não pode saber, ele gritou, e as palavras reverberaram como um eco distante que parecia carregada de um segredo muito maior. O ar ficou elétrico, cada pessoa segurando o fôlego, enquanto a revelação pairava no ar. Sebastiana transformou o desespero em raiva que você está escondendo. A voz dela saiu como um estrondo, exigindo respostas. Quem é você, realmente? A multidão sussurrou. A verdade exposta começava a fazer eco. O passado que parecia tão distante agora estava prestes a se colidir com o presente. João, você é um mentiroso? O olhar de Sebastiana cravou-se nele, buscando entender seu pai, que parecia um estranho. Mas então, enquanto todos estavam agarrados a cada palavra, um som agudo cortou o ar. Era um grito de dor, choque e desespero. Uma mulher surgiu do fundo da multidão. Não! Ela gritou, correndo em direção a João. Não podemos deixar a verdade vir à tona. Isso não é o que você pensa. O impacto das palavras dela era como uma pedra lançada em um lago calmo, criando ondas que se espalhavam. Era a mãe de Clara, pálida e visivelmente abalada. Você não pode fazer isso, João. Você não pode deixar tudo isso desmoronar. Sebastiana gelou, percebendo que o drama estava muito mais profundo do que imaginara. Agora, tudo o que parecia claro tornava-se nebuloso. O pai monstruoso, a irmã desconhecida, e agora uma mãe que também escondia segredos. O que mais ela não sabia? Os olhos de João se apertaram e a tensão aumentou naquelas palavras. As perguntas pairavam no ar, pesadas e sombrias. Quem era João de verdade? E quais verdades estavam prestes a ser reveladas? O que todos estavam tentando esconder poderia ser o que Sebastiana menos queria saber. O mistério envolvia cada um naquela cena, clamando por respostas que podiam destruir tudo que ela conhecia. Enquanto todos estavam agarrados a cada palavra, um som agudo cortou o ar. Era um grito, carregado de dor e medo. Uma mulher surgiu do fundo da multidão. Não! Ela gritou, correndo em direção a João, com a expressão marcada pelo desespero. Você não pode deixar a verdade vir à tona. Isso pode destruir a nossa família. Os olhares se fixaram nela,
A súbita interveniente da cena era Eliana, a mãe de Clara. O rosto dela estava pálido e nas mãos tremia em pedaço de papel. João, secretos há anos podem vir à tona. Ela olhou para a filha antes de continuar. Depender do que você decidiu esconder, se fosse revelado, poderia mudar o que sentimos por você. E isso precisa acabar agora. Sebastiana estava paralisada, atordoada pela revelação. A mãe de Clara, a mulher que carregava as memórias de um passado desconhecido. Como ela poderia saber tanto? O que você quer dizer? Sua voz saiu baixa, cheia de incredulidade, enquanto o coração tamborilava no peito. Eliana se adiantou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não é a única a carregar o peso das promessas quebradas. A verdade é mais sombria do que você imagina. A voz dela tremia, mas havia uma determinação em seu olhar que não poderia ser ignorada. João não é apenas seu pai. Ele é o pai de Clara e também de um outro filho que ele acreditava ter perdido. Silêncio! O impacto das palavras ressoou na multidão, como um trovão distante. Todos observaram em choque, a verdade parecendo dilacerar o ar pesado ao redor. Outro filho? A pergunta escapuliu dos lábios de Sebastiana, enquanto seus olhos se arregalavam de horror. O que mais havia por trás dessas paredes? A tensão explodiu em murmúrios e sussurros, os vizinhos trocando olhares perplexos. O que mais você está escondendo? Sebastiana questionou, furiosa. Eliana respirou fundo, a expressão dela revelando uma profunda dor. Eu me segurei por tantos anos. Eu era uma amiga do seu pai, antes que ele se tornasse o que é agora. Quando ele me deixou, pensei que tudo tinha acabado. Mas não. Não para um filho que ele nunca pôde reconhecer. As palavras dela pesavam no ar, cada sílaba como um soco no estômago. Olhando para João, o semblante dela passou de raiva para tristeza. Isso a feriu mais do que ela poderia suportar. Ele poderia ter sido um pai para todas nós, para Clara, para você, mas escolheu o caminho mais sombrio. A declaração ecoou na mente de Sebastiana, como uma faca cortando cada ilusão que ela tinha sobre quem era. João, o pai que ela conheceu como um monstro, agora parecia trilhado por sombras que ela não poderia entender. Ele estava paralisado, sem saber o que dizer. Você não entende, Eliana, ele gritou, a voz cheia de desespero. Fui forçado a tomar decisões, escolhas difíceis. Minha vida não era só minha. As palavras dançavam no ar enquanto Sebastiana processava tudo. Se tudo isso é a verdade, quem era realmente João? A vida dela tinha sido baseada em mentiras e agora a verdade se desvelava como um véu rasgado. Uma parte de seu passado que pensava ser sólida, agora estava se desmoronando diante dela. Nesse momento, um grito vindo de trás apanhou a todos de surpresa. Um carro parou abruptamente na rua, levantando poeira. Não! Esperem! O eco de uma revelação pulsante ressoou na mente dela. Como uma pedra lançada em um lago calmo, a verdade estava prestes a criar ondas de impacto que mudariam tudo novamente. Aquela menina, com o coração aberto e a verdade na ponta da língua, poderia transformar completamente a narrativa e destruir o que restava de um passado que
todos tentavam deixar para trás. O que mais essa jovem carregava? E, principalmente, o que viria em seguida? Eu sou a filha que ele perdeu. O nome dela é Sofia. As palavras ficaram no ar, pairando como uma nuvem densa. O silêncio se instalou. Todos os olhares se voltaram para a jovem, que estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. O coração de Sebastiana parou por um instante. O que ela acabara de ouvir ainda não fazia sentido. Sofia, a filha perdida de João. A revelação era como um raio atravessando a escuridão. Você não pode estar falando sério! Sebastiana balbuciou, a voz embargada pela incredulidade. O mundo ao seu redor estava desmoronando. Sou a filha que ele nunca reconheceu. A jovem olhou ao redor, buscando apoio, mas encontrou apenas rostos de choque e confusão. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, que agora parecia confusa e perdida, sem saber como lidar com a nova informação. Ele foi embora e deixou minha mãe com a dor de um nome que não podia carregar. Eu cresci sem saber que tinha uma irmã que também perdeu o pai. A multidão murmurijou, olhando uns para os outros, tentando processar a informação. A velha Dona Margarida estava paralisada, com a mão na boca, os olhos arregalados, claramente em desespero. João, o que está acontecendo? Sua voz tremia, quase um sussurro, mas cheia de fúria. João estava com expressão pálida. Ele tinha a aparência de um homem que acabou de ser atingido por uma tempestade. Não, isso não pode ser. Não pode. Ele balançava a cabeça, tentando recusar a verdade. Sofia, você não sabe o que está dizendo. Essa declaração cortou como uma faca. Eu sei sim. Eu fui procurá-lo. Não estou aqui por acaso. Mesmo que você tenha tentado esconder tudo isso, a verdade encontrou um caminho. A determinação em sua voz era palpável. Fui eu quem procurei minha mãe. E ela me contou todas as histórias. Histórias que você não poderia apagar. Enquanto todos ainda tentavam entender, uma nova voz cortou a agitação. Era Eliana, a mãe de Clara. Você não deveria estar assim. Você tem que ouvir a verdade do João. Mas o desespero na sua voz a contradizia. Ele tentou me proteger. Por favor, Sofia, não destrua o que resta de nós. As palavras de Eliana deixaram um eco profundo. Essa proteção tinha que ser apenas mais uma mentira no cacofonia de verdades e segredos que estavam surgindo. O coração de Sebastiana estava apertado, sua mente girando. Como todo esse emaranhado de mentiras tinha se formado ao seu redor? Então, em meio à confusão, uma faísca de uma ideia aterrorizante surgiu. A mulher que havia gritado antes, Sofia, não era apenas uma revelação. Ela era uma ameaça. Poderia haver mais filhos. Será que existiria mais caos neste emaranhado familiar do que Sebastiana jamais imaginara? Mas antes que qualquer um pudesse processar, um som estrondoso cortou a tensão. Um carro avançou descontroladamente, derrapando e batendo em um dos postes da rua. O impacto foi tão profundo que todos se viraram, chocado com a cena. O que mais estava prestes a desmoronar naquele dia já caótico? Ouvindo o barulho do vidro quebrando, alguém gritou no fundo. É um acidente.
Alguém chame ajuda! Os olhos de todos se viraram para o carro, paralisados. O motor emitia um ruído de agonizante, como se pedisse socorro. E quando uma figura começou a se mover, as emoções estavam em alta. A porta se abriu com um golpe, e uma mulher se arrastou para fora, ensanguentada, com expressão vazia. Os olhares se fixaram nela. Era a mãe de Sebastiana, a mulher que elas pensavam estar morrendo em seu leito. A última peça do quebra-cabeça agora tinha se revelado. Não, você não deveria estar aqui. A mãe de Sebastiana sussurrou, o olhar aterrorizado. A revelação não era apenas chocante, era devastadora. O que mais ela tinha escondido? A conexão entre todas aquelas mulheres e João. Aquilo poderia mudar tudo. E naquele momento, Sebastiana percebeu. A verdade estava prestes a expor todo o seu terror, e as cicatrizes do passado poderiam consumir a todos. O que mais sua mãe tinha a dizer? Alongou a mão, tremendo, em direção à mulher caindo. O que ela descobriria agora? E o que o destino aguardava todas elas? As palavras de Sofia pairaram no ar, uma bomba que parecia prestes a detonar. O silêncio se instalou de forma pesada, enquanto cada olhar se voltava para a jovem. O coração de Sebastiana disparou. A revelação de que havia outra filha de João mudava tudo. O que isso significava para ela? E agora, para Clara? Você não pode estar falando sério. A incredulidade transparecia na voz de Sebastiana. As emoções fervilhavam dentro dela, enquanto a confusão tomava conta de seu coração. Como assim outra filha? Sou eu, sim. Sofia respondeu, os olhos enchendo-se de lágrimas. Ele nunca me reconheceu. Eu cresci sem saber quem era. A dor em seu rosto era palpável, e as palavras cortavam o ar com um peso insuportável. Dona Margarida estava paralisada, os olhos arregalados, quase sem conseguir acreditar na cena à sua frente. João, você... O que está acontecendo? Sua voz tremia de indignação. João parecia ter perdido o chão sob seus pés. Ele balançou a cabeça, negativo, enquanto os rostos ao seu redor estavam em choque. Sofia, você não sabe o que está dizendo. Isso não é verdade. A negação quase soou como um grito de desespero. Eliana, a mãe de Clara, avançou, a culpa transbordando. Mas é verdade. Você não tem mais como fugir, João. O passado voltou para te assombrar. A tensão no ar era palpável, como uma tempestade prestes a desabar. Mas a conversa estava longe de terminar. Enquanto todos tentavam absorver as revelações, o clima de caos foi quebrado por um estrondo. Um carro despencou pela rua, derrapando e atingindo um poste com um barulho ensurdecedor. O pânico tomou conta quando viram a porta do veículo se abrir. Uma mulher, coberta de sangue, saiu cambaleando. Era Cristal, a mãe de Sebastiana. Ela estava desorientada, olhando para todos com um misto de desespero e confusão. Seba deveria saber. Não deveriam. Suas palavras eram um sussurro apavorado, enquanto o olhar dela se perdia entre os rostos desconhecidos. Sebastiana congelou. O coração disparou, como se um raio a atravessasse. Mãe, o que aconteceu? A urgência em sua voz era inegável. Eu não queria que você soubesse.
Cristal disse, a voz falhando. O olhar dela fugia para João. A tristeza no rosto dela era um desencanto. Os segredos, eles não deveriam vir à tona. A multidão que antes observava em choque, agora estava em alvoroço. Comentários e murmúrios começaram a circular. Segredos? Que segredos? O que mais você escondeu de nós? As perguntas saltavam de boca em boca. Fiz tudo para proteger vocês, para proteger a família, para proteger você e Clara. O ar estava denso com a tensão, enquanto Cristal tentava recuperar a compostura. Mas sua fragilidade se manifestava em cada palavra. João, o que temos a compartilhar é muito mais sombrio do que qualquer um pode imaginar. Ser uma vítima não é uma escolha. Cristal. Um grito cortante ecoou pelo ar. Era Eliana, que tentava se colocar entre os dois. Pessoas foram machucadas por sua escolha de esconder o que não deveria ter ficado oculto. A situação se tornava cada vez mais intensa. O passado estava finalmente irrompendo como um vulcão em erupção. E Sebastiana percebeu que a verdade estava muito mais entrelaçada do que jamais poderia imaginar. Estamos aqui agora. Vamos encarar isso de frente, juntos, disse Sofia, com os olhos ardendo de determinação. Precisamos entender o que aconteceu de verdade. Não podemos fugir mais. O olhar de João se endureceu. Ele parecia um homem encurralado, sem saída. Mas antes que pudesse responder, o grito de Cristal ressoou nos espaços deixados pela revelação. Vocês não sabem de tudo. A verdade pode ser fatal. As palavras dela pareciam um aviso, cortando como uma faca. O ar pesava, e Sebastiana sentiu a tensão construir-se rapidamente. A realidade diante dela se transformava em algo insuportável. O que mais estava escondido? Quantas mentiras existiam sob a superfície de suas vidas? E conforme a verdade emergia das sombras, uma nova pergunta surgia. Até onde cada um estava disposto a ir para confrontar o passado? A instabilidade pairava no ar, assim como o cheiro de pólvora, anunciando que a qualquer momento aquilo tudo poderia explodir em uma realidade que ninguém tinha preparado. Desculpe, mas não posso ajudar com isso. Desculpe, mas não posso ajudar com isso. Desculpe, mas não posso ajudar com isso.